Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Veja, nós vamos estudar hoje a intervenção do Estado na propriedade privada. Eu quero desde já que você entenda que a propriedade privada, segundo o direito constitucional, é um direito individual. Olha, é um direito de primeira geração ou dimensão. Portanto, fora previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, especificamente no inciso 22, fora dito, a propriedade privada é um direito individual. Significa dizer que, em regra, o Estado não intervirá na propriedade privada. Repito, se é um direito individual, a propriedade privada limita o agir do Estado. Percebe? Porque, vejam, os direitos de primeira geração impuseram limitações ao agir do Estado, significando dizer que o Estado não poderá atuar em regra face àqueles direitos ali previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Limitações ao agir do Estado, dentre eles, a propriedade privada. Observe, em regra, o Estado não intervirá na propriedade privada. Não obstante, o Estado intervirá excepcionalmente de duas formas. Repito, excepcionalmente, o Estado intervirá na propriedade privada de duas formas. Ou suprimindo a propriedade, exaurindo, portanto, a propriedade privada, e aí esta propriedade será adquirida pelo poder público e deixará de ter tal natureza e passará a ser um bem público, ou o poder público imporá restrições, ou seja, estabelecerá restrições quanto ao gozo da propriedade privada. Portanto, em regra, a propriedade privada não sofrerá a intervenção do Estado. Em regra, a propriedade privada será gozada livremente pelo particular, porque ela tem características que foram estabelecidas no próprio Código Civil. Ela é absoluta, plena, o indivíduo faz o que quer com a propriedade privada. Segunda característica, é exclusiva, o particular goza da propriedade privada sozinho ou com quem queira. E, por fim, a propriedade privada é permanente, ou seja, o particular vai gozar da propriedade privada até quando quiser. Se não quiser mais, promove uma doação, promove uma permuta, aliena, vende, faz o que quiser, troca, enfim. Portanto, o artigo 5º, inciso 22 da Constituição tratou de estabelecer a propriedade privada como direito individual de primeira geração, significa dizer limitação ao agir do Estado, ou seja, o Estado, em regra, não intervirá na propriedade privada, vez que protegida pelo ordenamento jurídico constitucional, artigo 5º, inciso 22. Não obstante, de forma excepcional, repito, de forma excepcional, o Estado intervirá na propriedade privada de duas formas: suprimindo a propriedade privada, que deixará de ter tal natureza e passará a ser um bem público, forma originária de aquisição da propriedade privada, forma supressiva. A única forma supressiva de intervenção do Estado na propriedade privada é a desapropriação. Repito, desapropriação. Única forma supressiva de intervenção do Estado na propriedade privada. Mas existe outra forma de intervenção do Estado na propriedade privada, que não exaure a propriedade privada, que não gera a aquisição da propriedade privada pelo poder público, e sim impõe restrições. Como dito, intervenção restritiva. Repito, intervenção restritiva. Supressiva, a propriedade é adquirida e passa a ser um bem público, forma originária de aquisição da propriedade. Significa dizer que o Estado, quando adquire mediante a desapropriação, pouco importa qualquer ônus que for imposto outrora face àquele bem público. Então, se o bem tivesse, quando da desapropriação, eu diria, se o bem tiver, quando da desapropriação, uma hipoteca, um contrato de locação,
dívidas com a fazenda pública, dívidas anteriores com a fazenda pública, pouco importa. Qualquer ônus, qualquer gravame, quando da desapropriação, não importa. O poder público vai adquirir como forma originária de aquisição, ou seja, a propriedade ali é como se ela nascesse. Em verdade, deixa de ser uma propriedade e passa a ser um bem público. O bem público, ele é totalmente desvencilhado, desvinculado, totalmente livre de qualquer ônus ou gravame. Forma originária de aquisição da propriedade privada, a desapropriação. A segunda forma de intervenção, a restritiva. E na restritiva nós temos algumas formas, algumas modalidades restritivas que nós estudaremos só na próxima aula. Para essa aula eu reservei para vocês a figura da desapropriação, tá? Forma supressiva de intervenção do Estado na propriedade privada. Vejam, o artigo 5º, inciso 24, trouxe a primeira excepcionalidade de intervenção do Estado na propriedade privada. A primeira exceção quanto à não intervenção do Estado na propriedade privada, que é a desapropriação, que tem como justificativas a utilidade pública, a necessidade pública e o interesse social. Repito, a utilidade pública, a necessidade pública e o interesse social. Porque vejam, o particular no gozo da propriedade privada está lá, edificou, está morando, a residência de sua família, ali mantém a estrutura familiar, ali muitas vezes produz na propriedade privada, não deu causa a qualquer intervenção, cumpre a função social da propriedade, ou seja, respeita a coletividade no gozo da propriedade privada, não desrespeita os vizinhos, produz na propriedade privada, se for uma propriedade em zona rural, está lá, o cara está criando gado, está plantando, tem uma plantação, enfim, respeita o meio ambiente. Se em zona urbana edificou, é a residência ou o comércio, ou seja, o particular não deu causa à intervenção qualquer. O particular, portanto, não cometeu qualquer ilícito. Muito bem. Mas, em dado momento, o poder público, pode ser a União Federal, os Estados-membros, municípios e o Distrito Federal, o poder público tem a necessidade de adquirir aquela propriedade, tem a necessidade de adquirir aquele bem imóvel para satisfazer os interesses da coletividade, para satisfazer o interesse público. Meus amigos. Veja, pautado no princípio da supremacia do interesse público, o que prevalece? O interesse público ou o interesse privado? Lógico, já estou sugerindo aqui supremacia do interesse público. O interesse público se sobrepõe ao interesse privado, em detrimento ao interesse privado. Portanto, quando o poder público tem a necessidade de adquirir um bem imóvel para satisfazer os interesses da coletividade, o interesse público, portanto, imporá a intervenção supressiva, a desapropriação. Mas veja, a desapropriação fora prevista no artigo 5º, inciso 24. E eu disse a vocês que o particular não deu causa. O particular em nenhum momento deu causa à intervenção. Não é justo, portanto, que esse particular tenha que suportar o ônus do interesse público. Não é justo. Diante de tal intervenção, tendo o particular não dado causa à intervenção, ele, particular, receberá uma indenização justa, prévia e em dinheiro. Como assim, André? Explica melhor essa parte. A indenização será justa porque representará um valor de mercado. Será em dinheiro porque, em regra, o poder público paga suas dívidas, vamos assim dizer, pela via do precatório, ordem cronológica de precatório. E nessa hipótese, o particular receberá mediante empenhamento, ou seja, o poder público vai empenhar um crédito em favor deste particular. Significa dizer que ele vai receber em dinheiro, mediante depósito em conta, mediante transferência bancária. Não será via precatório, será via orçamento público. E por fim, a indenização será prévia, por quê?
será paga antes da emissão na posse do bem. O poder público não vai, em algum momento, se emitir na posse do bem? Pois é, antes de se emitir na posse, terá que pagar a indenização. Portanto, a indenização será justa, valor de mercado, tá? Será prévia, ou seja, antes da emissão na posse, e em dinheiro. Mas vejam, eu estou falando do artigo 5º, inciso 24, a desapropriação comum. Repito, a desapropriação comum, primeira forma de intervenção do Estado na propriedade privada, na modalidade supressiva, de suprimir. Quais são as justificativas previstas no artigo 5º, inciso 24, para a desapropriação supressiva, ou seja, a desapropriação? São 3 justificativas. A utilidade pública, repito, utilidade pública, a necessidade pública e o interesse social. Repito, utilidade pública, necessidade pública e o interesse social. Jovens, quando a gente fala em utilidade pública, o poder público desapropria e usa o bem para prestar um serviço público específico. Ele, poder público, afeta um serviço público específico ao bem. Desapropria e ali coloca uma escola pública, coloca uma delegacia de polícia, um prédio de fórum, um fórum de uma comarca, um hospital, uma clínica pública, um hospital público, uma clínica pública, a gente chama de UPA, bem público. Muito bem. Então, por utilidade pública, o poder público desapropria e usa, afetando um serviço público específico. Agora veja, por interesse social, o poder público desapropria, promove uma obra e disponibiliza esse bem para a coletividade. Disponibiliza esse bem para a coletividade, ao exemplo de um viaduto, de um túnel, de uma rodovia, tá? De uma praça, de um parque, que muitas vezes é construído mediante a desapropriação de uma propriedade privada, de um bem particular, que deixa de ter tal natureza e passa a ser um bem público mediante a desapropriação. Portanto, quando o poder público desapropria mediante o interesse social, promove uma obra e disponibiliza para a coletividade o uso do bem, sem qualquer restrição. Trata-se de um bem público de uso comum. Já o bem, quando desapropriado por utilidade pública, justificativa utilidade pública, o poder público desapropria, afeta um determinado serviço, um serviço público específico, e disponibiliza para a coletividade o serviço público utilizando o bem que fora desapropriado. Mas André, você não falou em necessidade. Veja, a necessidade é assemelhada à utilidade pública, ou seja, o poder público desapropria, afeta um serviço e disponibiliza o serviço para a coletividade. Qual é a diferença? Na necessidade, há a circunstância, repito, há a circunstância urgência. O bem é desapropriado, mas o poder público tem uma certa urgência, necessidade pública, portanto. Essas são as justificativas para a desapropriação. Portanto, está dito lá, artigo 22, artigo 5º, inciso 22, repito, artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Propriedade privada, artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, está dito que o poder público poderá impor a desapropriação mediante justificativas utilidade pública, necessidade pública, interesse social. E neste caso a indenização será justa, prévia e em dinheiro. Show de bola, tranquilão, sossegado, na medida. Olha, essa é a desapropriação comum. Essa desapropriação comum foi regulamentada pelo Decreto-Lei 3365 de 41. Repito, Decreto-Lei 3365 de 41, tá? É bom você anotar no seu vademécum, é bom você anotar aí no seu caderno de anotações, no seu fichamento, esse decreto, muito exigido em prova. Muito bem, o Decreto 3365 de 41 traz inúmeras peculiaridades que eu vou trabalhar aqui com vocês. Foi o decreto que regulamentou a desapropriação. Vejam,
A primeira circunstância relevante em relação ao decreto 3365 de 41. Existem duas etapas do procedimento que nós chamamos de expropriatório. Duas etapas do procedimento da desapropriação. A etapa número 1 é a etapa declaratória. A etapa número 2, a etapa executória. Acompanha comigo. A etapa declaratória significa a expedição do decreto expropriatório. Porque a desapropriação não ocorre por lei. O poder público, em regra, não ocorre por lei. Mas o poder legislativo, vocês vão ver no decreto-lei 3365/41, o poder legislativo pode até, por lei, decretar, eu diria, pode até estabelecer a desapropriação por lei. Explico já isso para vocês, para não atropelar a lógica da coisa. Então, em regra, quem vai promover a declaração da desapropriação mediante a expedição do decreto expropriatório, o Poder Executivo, que expedirá um decreto expropriatório declarando a desapropriação, fase declaratória, declarando a desapropriação. E nesta oportunidade, quando da declaração da desapropriação, a propriedade privada é exaurida, é suprimida, a propriedade neste momento passa a ser um bem público. Mas peraí, André, a propriedade vai continuar na posse do particular, mas passa a ser um bem público com a expedição do decreto expropriatório? A resposta é sim. A resposta é sim. Ao particular não cabe qualquer tipo de questionamento quanto à aquisição da propriedade privada pelo poder público. Não cabe ao particular se insurgir contra a aquisição da propriedade privada pelo poder público. Não cabe. Cabe ao particular, lógico, apontar algum vício de legalidade, repito, algum vício de legalidade no procedimento. Cabe. Aí sim, vício de legalidade é nulidade de ato administrativo, gera nulidade de ato administrativo. Cabe ao poder público, cabe ao poder público reavaliar um ato eivado de vício, de ilegalidade? Sim. Cabe ao particular também apontar eventuais vícios no procedimento de desapropriação. Mas, veja, do ponto de vista do mérito administrativo, do mérito daquela justificativa, daquele motivo que gerou a expedição do decreto expropriatório, não cabe ao particular se insurgir, contestar, porque se o poder público seguiu todo o trâmite, toda a legalidade, todo o procedimento, se o procedimento expropriatório foi legal, o mérito administrativo, a justificativa, pouco importa para o particular, ele já perdeu a propriedade privada. No decreto expropriatório vai ser estabelecido a justificativa, a utilidade pública ou interesse social. Vai se estabelecer lá também qual a finalidade, a destinação do bem, tudo no decreto expropriatório. Mas vejam, eu disse a vocês que, em regra, o Poder Executivo expedirá o decreto expropriatório inaugurando a fase declaratória. O decreto expropriatório é um ato administrativo. Se é um ato administrativo, é uma declaração de vontade. Se é uma declaração de vontade, etapa declaratória. Mas eu disse a vocês que todos os entes federativos, e ratifico, todos os entes federativos poderão promover a desapropriação. União Federal, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. A desapropriação comum é de competência de qualquer dos entes federativos. Algumas autarquias, excepcionalmente, poderão também expedir o decreto expropriatório, como a ANEEL, Anatel, mas aí numa circunstância excepcional. Mas vamos lá. André, o Poder Legislativo pode declarar a desapropriação? Pode. Mas faz isso por lei. Repito, o Poder Legislativo pode declarar a desapropriação, mas fará isso por lei. Ficando ao Poder Executivo executar a desapropriação, promover a desapropriação, promover o pagamento da indenização, buscar a emissão na posse, afetar o bem a um serviço, ou seja, cabe tão somente ao Poder Legislativo a declaração da desapropriação e ele fará por lei,
ficando ao Poder Executivo a execução da desapropriação, se for a hipótese de desapropriação promovida. Eu diria, se for a hipótese de desapropriação declarada pelo Poder Legislativo. Mas, em regra, o Poder Executivo iniciará o procedimento. Em regra, o Poder Executivo expedirá o decreto expropriatório, iniciando aí, portanto, a etapa declaratória. Mas veja, a etapa número 2 é a etapa executória. Repito, a etapa executória. A gente chama de promover a desapropriação. É sinônimo de executar a desapropriação. O Decreto-Lei 3365 de 41 estabelece que o poder público poderá delegar para particulares a execução, a etapa 2, o promover a desapropriação, o executar a desapropriação. Ou seja, o poder público declara a desapropriação, exaurindo a propriedade privada, e delega para particulares, é possível, concessionárias de serviços públicos, estatais, o poder público, o ente federativo declara a desapropriação e delega a atribuição de promover o pagamento da indenização e a emissão na posse. Repito, o pagamento da indenização e a emissão na posse. Trata-se da etapa 2, a etapa executória, o promover a desapropriação. Essa delegação poderá ocorrer mediante contrato administrativo ou mediante lei. Repito, ou contrato administrativo ou lei. Tranquilão? Sossegado? Na medida? Meus jovens, prestem bem atenção. Quando se fala em etapa executória, promover a desapropriação, o poder público tem um prazo para promover a etapa 2, a contar da declaração, que é a etapa 1. A contar da expedição do decreto expropriatório, etapa 1, começa a fluir prazo para que ou o poder público ou um delegatário execute a desapropriação. Explicando melhor, se a União Federal expedir um decreto expropriatório, ou ela ou qualquer delegatária terá um prazo para executar a desapropriação, promover a desapropriação, pagar a indenização e promover a emissão na posse. E se emitir na posse do bem. Veja, esse prazo depende da justificativa indicada no decreto expropriatório. Repito, eu não disse a vocês que no decreto expropriatório consta lá uma justificativa, utilidade pública ou interesse social? Pois é, no decreto, além da justificativa, vai constar a destinação. Vai fazer o quê? Uma escola? Vai fazer o quê? Um parque? Vai fazer o quê? Um hospital? Destinação. Grava esse nome, destinação. Mas, antes de falar sobre a destinação, vamos falar sobre a justificativa. Qual é a justificativa? Diante desta justificativa prevista em decreto, a gente vai definir qual prazo que o poder público deve observar para promover a execução da desapropriação. Qual prazo? Veja, se for utilidade pública, presta atenção, se for utilidade pública, o prazo é de 5 anos. O prazo a contar do decreto expropriatório, da data do decreto expropriatório, será de 5 anos, se a justificativa constante do decreto for utilidade pública. Esse prazo de 5 anos terá o poder público para executar a desapropriação. Portanto, promover a desapropriação. Ou seja, pagar a indenização e se emitir na posse. Mas se a justificativa... Aliás, onde é que está esse prazo de 5 anos? Artigo 10, caput do decreto 3365 de 41. Repito, artigo 10, caput do decreto 3365 de 41. Anota também o artigo 2º e o artigo 3º desse decreto. São importantes. Está lá a figura do ente federativo, a fase declaratória, quem pode promover, né? Enfim, quem pode declarar, está tudo lá. Artigo 2º e 3º. Artigos 2º e 3º. Calma. Se a justificativa inserida no decreto for o interesse social, repito, se a justificativa for o interesse social, o prazo é diferente. Esse prazo não está no decreto 3365 de 41. Eu quero que você tome nota
da Lei 4.132. Repito, a Lei 4.132 do ano de 62. Lei 4.132 do ano de 62. Nessa lei fora estabelecido o conceito de interesse social. O conceito de interesse social está no artigo 2º desta lei. A propósito, o conceito de utilidade pública está no artigo 5º do Decreto 3365 de 41. Mas vamos com calma. Se a justificativa inserida no decreto expropriatório for o interesse social, o artigo 3º da Lei 4.132 de 62 tratou de estabelecer um prazo diferente para o poder público promover a etapa 2, ou o poder público como delegatário. O prazo será de 2 anos. 2 anos. Artigo 3º do Decreto 4.132 do ano de 62. Muito bem. André, e se por um acaso o poder público não respeitar esse prazo de 5 ou de 2, utilidade pública ou interesse social, respectivamente, o decreto caducará. O decreto expropriatório perderá o efeito, deixará de ter vigência, deixará de existir. Mas, André, foi paga a indenização? Não. A etapa 2 não foi promovida. Se a etapa 2 não foi promovida, então o decreto simplesmente perde o efeito e a propriedade privada volta a ser do particular. Ele que já tinha a posse do bem, continua com a posse do bem e aí definitivamente permanece com a posse do bem. Pode o poder público promover nova desapropriação face a esse bem? Pode, tem que esperar 1 ano. Pode, tem que esperar 1 ano após após a perda da vigência do decreto, 5 anos, 2 anos, após caducar o decreto, 5, 2 anos, o poder público terá que esperar 1 ano para expedir novo decreto expropriatório. Faça aquele bem. Pode o particular nesse intervalo vender a propriedade? Pode, livre e desimpedido para vender. E aí fica ao critério do novo adquirente. Fica ao critério? Não. Fica a cargo do novo adquirente, do particular que comprou, suportar o ônus de eventual e futura desapropriação, se assim ocorrer. Jovens, dito isso a vocês, eu quero indicar aqui um fenômeno interessante, que é o fenômeno da predestinação. O que é a predestinação? Veja, o poder público, como já dito, indica no decreto expropriatório uma destinação do bem. Tá? Aí imaginemos, no decreto expropriatório está lá utilidade pública. O poder público utiliza a justificativa utilidade pública e diz também no decreto que vai colocar uma escola pública. Uma escola pública. Está lá, utilidade pública, escola pública. 5 anos para promover o pagamento da indenização e a emissão na posse. Show de bola. Dentro desse prazo, o poder público se emite na posse, paga a indenização previamente, se emite na posse, está com o bem. Quando passa a promover a obra e constrói um bem, o poder público sente a necessidade de mudar a destinação do bem. Como assim, André, mudar a destinação? Inicialmente era uma escola, eu disse uma escola, um hospital, enfim, inicialmente era um hospital, o decreto inicialmente constava lá a destinação um hospital público, se assim não disse no início, que seja dessa forma, um hospital público, e aí, quando da realização da obra, da construção do prédio, do bem, propriamente, o poder público achou melhor colocar lá uma escola pública, satisfazendo também o interesse público. Seria um hospital público, passou a ser uma escola pública. Mas veja que a destinação foi mudada, foi modificada. Inicialmente seria um hospital, posteriormente passou a ser uma escola, satisfazendo da mesma forma o interesse público. O nome disso é predestinação lícita. Veja, a predestinação lícita respeita o interesse público. Se respeita o interesse público, ao particular não resta qualquer tipo de questionamento. Tá? O particular antigo proprietário não pode questionar em nada, porque a destinação do bem
mesmo não sendo aquela inicialmente indicada no decreto, mas satisfaz o interesse público, é uma destinação pública, portanto a predestinação é lícita. Portanto, respeitando o princípio do interesse público, a predestinação é legal. Não obstante, se a mudança de destinação inobservar o interesse público, deixar de respeitar o interesse público, meu amigo, trata-se da predestinação ilícita. Imaginemos, a propriedade privada foi desapropriada e após a desapropriação, o gestor público, o chefe do executivo, destinou o bem para um determinado partido político, que é uma entidade privada. Qual é a finalidade pública, qual é o interesse público na destinação desse bem que foi desapropriado com dinheiro público para um partido político? Nenhum. O nome disso é predestinação ilícita. Repito, predestinação ilícita. E neste caso, o antigo proprietário, ficando ciente dessa predestinação ilícita, dessa destinação que não observa o interesse público, poderá exercer um direito. Esse direito nós denominamos de retrocessão. A propriedade vai retroceder. O bem deixa de ser público e volta a ser uma propriedade privada. Retrocessão. Meus jovens, lógico, se o particular recebeu indenização, terá que devolver a indenização devidamente corrigida ao poder público. Show de bola? Eu vou dar um intervalo neste momento, em verdade eu vou encerrar essa aula aqui, volto a falar sobre desapropriação na próxima aula. Nós vamos exaurir o conteúdo do decreto 3365 de 41 e eu vou falar sobre as desapropriações excepcionais, em verdade, as desapropriações especiais.